Palavra Rema, um tempo de esperança para a sua vida. Pastor Rafael dos Anjos. Abra sua Bíblia, por favor, Levíticos capítulo 26 e o verso 36. E o tema da minha mensagem hoje é ataques na mente. Levíticos capítulo 26 e o versículo 36. Quem encontrou, diga amém. 3 pessoas, vamos lá. Quem encontrou, diga amém. Melhorar um pouco. E quanto ao que de vós ficarem, eu meterei tal pavor no teu coração, nas terras dos teus inimigos, que o barulho de uma folha movida os perseguirá, e fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir. Todos nós, todos vocês que estamos sentados aqui hoje, nesse auditório, nessa igreja, temos temores. Todos nós temos. Na verdade, o medo é um instrumento que Deus deixou na nossa vida num bom sentido para nos impor alguns limites. E o diabo também se aproveita disso para colocar bloqueios na vida do ser humano. Mas a verdade é que todos nós temos temores, temos pavores, temos fobias. Isso num sentido natural da coisa, como também num sentido emocional e espiritual. Deixa eu te explicar melhor. Por exemplo, medos naturais. Quantos aqui têm medo de um animal? Não precisa dizer qual é. Ah, eu tenho medo de cachorro, eu tenho medo de gato, eu tenho medo de piolho, eu tenho medo de... sei. Vamos lá. Quantos aqui têm medo de rã? É você, meu filho? Essa semana passada, pastor Patrick, 3 horas da manhã eu percebi que o motor da piscina estava ligado, a automação não funcionou, e eu tive que levantar para ir lá desligar. 3 da manhã, imagina, irmãos. Eu fui de zorba mesmo, estava quente. Podia poupar esse comentário, né? Mas enfim, não sei o que era pior, o que eu ouvi ou como eu estava, né? Coloquei um chinelo e fui. Quando eu saí na calçada do lado da minha casa para descer, para ir lá na casa de máquinas para desligar, tinha ali uma rã. Irmão, uma rã desse tamanho assim, ó, dava para 4 pessoas mais ou menos. A bicha era gigante. E quando você está com medo, pequeno aumenta, sim ou não? Alô, sim ou não? Às vezes, esses dias a minha esposa falou: meu Deus, amor, tem uma lagartixa desse tamanho. Eu disse: então é um crocodilo, né? Ela disse: não, meu Deus. E eu disse: onde que tá, amor? E ela estava ali naquela parede de pedra, amor. Daqui a pouco apareceu o bichinho. Meu Deus, um bichinho desse tamanho. Mas quando a gente tem medo, a gente faz até com os 2 dedos o tamanho, que com um só daria. Mas a gente... Enfim, aí quando eu vi a bichinha ali, eu assim, não tenho medo de perereca, de rã. Tenho respeito só, né? Quando eu vi aquela bicha ali, eu passei bem do ladinho, porque ela estava bem no caminho mesmo. E eu olhei para ela, ela olhou para mim. Eu desci rapidinho. Desci. Eu só esqueci que depois eu ia ter que voltar. Desliguei o motor. Quando eu volto, meu irmão, que eu chego perto dela, assim, da plataforma onde ela estava na escada, a bicha, o demônio entrou nela. Ela olhou para mim e fez assim. Ela olhou para mim, meu irmão, e ela como parecia assim, ó, eu vou pular. Vou pular. Pensa num cara com medo. Eu podia dormir lá fora. Verdade, de medo. Medo de rã. Enfim, todos nós temos. Você está rindo porque não foi com você. Porque se fosse com você, Deus está vendo que você manda a tua mulher pegar a vassoura para ela ir lá tirar. Deus está vendo. E aquela barata que voa? Hã? Os homens se revelam nessa hora. Né, Júlio? Ei, Jesus. São medos naturais. Medo de cachorro, eu já falei aqui que também tenho respeito por eles. Enfim, e também tem os medos psicológicos. Alguns aqui têm medo de serem criticados.
Uma crítica para você é desafiador, você não sabe lidar com isso. Outros têm medos de serem caluniados, medo de ser difamado, de ter a sua reputação assassinada. Tem medos? Tem pessoas que estão sentadas aqui que têm medo de serem traídos, porque um dia já foram traídos e hoje o marido ou o namorado atrasa um pouquinho, ela já começa a gatilhos mentais virem na mente dela, ela começa a ser atacada na mente que o marido está atraindo ela porque o ex-marido fazia, ou enfim, o ex-namorado. Há pessoas que estão sentadas hoje aqui que têm medo de serem julgados, e eu quero que você entenda uma coisa: o medo sempre vem acompanhado de ataques na mente. Todas as vezes que eu e você temos medo de algo, a nossa mente ela é bombardeada com pensamentos. Eu vou explicar melhor isso para você. Teve um mês que nós estávamos construindo a nossa casa, na época ainda, ela já estava fechada com os muros, tudo cerca. Aí eu fui lá na casa e o vizinho da frente falou o seguinte: pastor Rafael, eu posso conversar com você? Eu disse, claro, vizinho. E ele falou assim: ontem à noite, meia-noite, tinha uma rapaziada no terreno do lado com um celular iluminando o muro, para pular, óbvio. E aí então, quando ele falou aquilo, eu disse, você tem certeza? Sim. Os cachorros começaram a latir, eu ouvi o barulho, eu levantei, e quando eu acendi a luz, eles saíram correndo. E depois, às 3 horas da manhã, eles voltaram. Tá, ok, não ok, né, mas amém. Aí no outro dia, 4 da manhã, eu despertei. Não por ocasião, sem sentido, porque eu não acredito que nada acontece por acaso, mas eu despertei, 3, 4 horas da manhã, e quando eu despertei, eu fui ver o sistema de segurança da casa, nós não morávamos lá ainda, e quando eu fui olhar, ele estava em offline, nós não tínhamos ainda os no-breaks de energia e tal. E quando eu olhei, eu pensei, na primeira coisa que veio na cabeça foi, eles desligaram o disjuntor, para que as câmeras sejam desligadas, e com isso também pode ser que a porta magnética possa, depois de um tempo, perder a conexão ali de fechamento, e a porta pode abrir, deve ter alguém dentro da minha casa. 4 da manhã. Na hora, me levantei, não desorba, óbvio, entrei no carro e fui até lá. Aquela coisa da adrenalina do momento. Tô corajoso, tô machão. Cheguei lá, realmente o disjuntor havia sido desligado, geral. Liguei o disjuntor geral, abri o portão e entrei na casa. Quando eu cheguei na metade do corredor, eu me toquei. Cara, o que eu tô fazendo? Se tiver gente lá com arma, se tiver bandido aí, se tiver Zé Droguinha aí, eu vou me dar mal. Eu estou sozinho. Por mais que eu sou um ninja, mas mesmo assim, no sentido de fugir, sumir. E aí, na hora eu liguei para o vigilante lá que faz a vigia da rua. Aí ele já veio rapidinho, 5 minutos, já quis ligar para o irmão aqui da igreja, que é policial militar. Enfim, medo. No outro dia, eu estou falando de 3 dias já. O primeiro, os meninos estão iluminando. No segundo dia, aconteceu o que aconteceu. Graças a Deus não tinha nada. Mas no terceiro dia, eu vou com a minha esposa e meu filho. Era 9 da noite, mais ou menos. Cheguei em casa, ela disse, vamos lá na casa. Eu disse, vamos. E quando chegamos dentro de casa, entramos. De repente, nós estávamos na área gourmet. E uma explosão aconteceu lá dentro de casa. Um barulho, parecia um arrombamento de porta. Bum! No que aconteceu isso, a minha esposa já, meu Deus, bandidos estão aí, vão nos matar. E aí eu saí correndo para ver o que tinha acontecido. Verdade. E aí quando eu fui, meu filho já foi junto. Ela, não, filho, fica aqui. Ou seja, o marido pode morrer, mas filho, vamos proteger. Mais ou menos assim. Aí fomos, e graças a Deus não era nada, mas nós ouvimos. Eu fui na frente, portão tudo fechado, tudo travado. O medo, nós começamos a pensar um monte de coisa. Talvez eles estão ali atrás já. Talvez já estão ao nosso lado. Talvez estão esperando lá dentro do carro. Talvez... A mente, ou seja, o medo traz ataques na sua mente. Traz ataques. Depois a gente sentiu um cheiro de queimado muito forte. E aí percebemos que foi um reator de uma lâmpada LED que explodiu lá do móvel. E por isso então houve aquele barulho. Enfim, eu só estou mostrando para você o quão poderosa é a nossa mente, negativamente também falando, num sentido de medo. Quando temos medo, nós somos atacados na nossa mente. E essa
é a maior estratégia do inimigo das nossas almas, Satanás. Atingir o quê? A sua mente, seu coração. A sua mente é o centro de comando da sua vida, é o que mantém a sua visão. A sua mente, ela é o que mantém vivo os sonhos e os projetos que Deus tem para a tua vida. A mente é o que faz você continuar acreditando que as coisas vão acontecer. Provérbios 4:23 é um texto muito conhecido. Ele diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda a tua mente, guarda o teu coração, porque dele procedem todas as saídas da vida. Ou seja, tudo se define aonde? No nosso coração. Tudo se define aonde? Na nossa mente, a forma como eu imagino, como eu penso. Paulo vai dizer, ele diz na carta aos Coríntios, capítulo 4 e versículo 3, segunda carta aos Coríntios, ele diz: o Deus deste século cegou, blindou a mente, o entendimento, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo. Ou seja, nós estamos aqui hoje e há uma batalha espiritual travada. É por isso que o irmão fica conversando com você do teu lado. É por isso que você está pensando na maionese depois do culto. É por isso que você está pensando no boleto de amanhã. Por quê? Porque ele consegue blindar a mente das pessoas para que elas não prestem atenção na palavra. Porque se prestar atenção na palavra, a palavra tem poder para transformar a tua vida. E ele não quer isso. Ele não quer. Por que nós nessa igreja temos um hábito de crianças participarem do culto das crianças lá atrás? Desde o começo do culto, exatamente para que elas não tirem a atenção de você que está aí ouvindo a palavra, recebendo a palavra. Por que eu sou chato sim no sentido de movimento dentro da igreja? Não gosto de movimento dentro da igreja na hora do culto. Você vai no cinema, fica 5 horas com um pote de 10 quilos de pipoca e 5 litros de Coca-Cola e não levanta para ir no banheiro, minha irmã. E aqui parece mulher grávida. Ai, o pastor estava com uma sede e até passou. Passou, deixa para o final do culto. É verdade, porque qualquer movimento dentro da igreja é suficiente para você acompanhar e esquecer o que está sendo falado. E é exatamente naquele momento que Deus queria ministrar sobre o seu coração e a sua mente vagou. É isso que Paulo está dizendo. Deus desse século tem trabalhado para blindar o entendimento, distrair as pessoas, para que elas não recebam a revelação da palavra de Cristo. E se você for atacado aqui na mente, no coração, ou melhor dizendo, se você for atacado e vencido na mente, você já está derrotado. Já está derrotado. É por isso que você desiste dos teus sonhos. Por quê? Porque você acha que não vai alcançar. Desistiu. Foi atacado, acreditou, não quero mais. É por isso que você desiste do seu projeto de vida, das tuas metas. É por isso que muitos desistem do casamento. É por isso que muitos desistem do ministério, da empresa, da família. Por quê? Porque foi atacado na mente e foi vencido na mente. E como consequência, tudo para. Quando o diabo, o Satanás, o dente de alho, como diz nosso querido Heraldo, quando o Lúcifer, o capeta, você chama como você quiser ele, quando ele atinge a nossa alma, a nossa mente, você se esquece do chamado que Deus tem para a tua vida. Você constrói algo e de repente você chega no nível, glória a Deus por isso, mas uma coisa que acontece negativa é suficiente para que você alimente ideias, pensamentos que vão levar distante de tudo aquilo que você alcançou até agora. Aquilo que antes para você era prioridade, o ministério, a família, a tua empresa, os teus negócios, salvação da tua casa, acaba tudo no momento em que você é atacado e atingido na sua mente. Todos nós fazemos investimento na vida. Todos nós. Agora a pergunta que eu faço à igreja é: quanto tempo ou quanto investimento você tem feito na sua mente? Quanto investimento você tem feito para guardar o seu coração? Em 2011 foi o ano em que nós começamos a Remanescentes. No ano que a gente começou a Remanescentes foi o ano que eu mais investi na minha vida,
procurando profissionais que cuidassem da minha mente, da minha alma. Procurei profissionais, psiquiatra, psicólogo, coaches, tudo que tinha, irmão. Para quê? Porque eu sabia que o lugar onde Deus iria me levar, eu ia ter que ter uma estrutura emocional para suportar. Muita gente só não cresce porque Deus não seria de forma nenhuma relapso em colocar sobre você uma carga maior que você possa suportar. Então primeiro eu preciso investir na minha alma. Senhor, por favor, essa é uma igreja inteligente, glória a Deus, que investe na oração, na vida espiritual. Isso é o mínimo que um cristão faz. Mas quando a Bíblia diz vigia e ora, ou seja, cuida da tua vida espiritual na oração, mas cuida também da tua língua, cuida também da tua vida, cuida também daquilo que você pensa, cuida, vigia o crente. Porque tem crente que ora muito e vigia pouco, e tem crente que vigia muito e ora pouco. Tem que haver um equilíbrio nisso tudo. A pergunta é: quanto você está investindo na sua mente e no seu coração, para que quando vem os ataques na sua mente, você está blindado por Deus, blindado pelo teu conhecimento, por aquilo que Deus te deu de conhecimento. Mulheres, para vir no culto hoje, quanto tempo você investiu para se arrumar? Vamos, me ajude. Estão com vergonha? 4 horas? Não, 3h40. Quanto tempo, mulheres? Me ajudem. 1h30? Meio-dia e meio. Quanto tempo? 1 hora? A irmã lá 1 hora. Quem dá menos? 30 minutos. 30 minutos é só para pentear o teu cabelo, filha. A minha esposa diz assim, amor, eu vou me arrumar para ir para o culto 2h30 da tarde. O culto começa às 5. 2h30 ela começa a se arrumar. Aí às vezes ela olha para mim e diz o seguinte: amor, você não vai se arrumar? Eu digo: vou, quando você estiver sentada no carro. Porque quando ela sentar no carro ainda vai ter uns 10 minutos, que vai ser o suficiente para eu conseguir me arrumar e vir para o culto. Enfim, as mulheres investem. Ela se arruma toda bonitona. Aí ela pega uma bolsa, vai para frente do espelho com a bolsa. Aí ela vê que a bolsa não combina com a roupa. O que ela faz? Troca de roupa. Era só pegar outra bolsa, mas ela troca de roupas. Aí depois que ela trocou a roupa, ela está com a bolsa e ela diz: não combinou. Aí ela vai e pega outra bolsa. Aí essa bolsa combina com outra roupa. Aí ela vai e coloca outra roupa. E ainda ela chega para o marido e diz: como estou, amor? E o marido diz: está linda. Mas daqui a pouco ela já está de outra roupa. Porque a nossa opinião não vai valer nada nessa hora. Enfim, a gente fala por falar, mas a gente sabe que no final é o que ela decidir e pronto. Não é assim? Alô, sim ou não? Os homens que dizem que não é porque estão preocupados em manter seu casamento. Mas sábado que vem tem imersão, vamos vir para cá, vamos aprender. Os homens lavam o carro, eu não lavei, mas enfim, você lava o seu carro, você separa um dinheiro para depois ir com a esposa, com os filhos, fazer um lanche ali na lanchonete. Quem não tem esposa já pensa em, de repente a irmãzinha lá também vai, a gente se conhece, vou pagar uma Coca-Cola para ela, né, Heraldo? Enfim, a gente investe tempo em tudo. O problema é, ou a questão é, quanto nós temos investido para guardar o nosso coração. É por isso que a primeira crise no teu casamento vocês querem se separar, porque vocês não se preparam emocionalmente para essas coisas. Nós fazemos imersão para abençoar um casal. O que nós fazemos aqui, as pessoas pagam 3, 4 mil reais para participar de palestras iguais a essa que nós vamos fazer no sábado, de graça para a igreja. Aí quando a crise vem, queremos separar. Você fez a imersão, filho? Não fiz. Você foi no negócio dos casais? Não fui. Então tá bom. Não investe na alma, não investe no casamento, não investe na vida. A crise vem porque ela vem, irmão, ela bate na porta. Então nós precisamos estar preparados para isso. Quando os ataques vêm na mente, muitos se entregam. A Bíblia diz que Jesus Cristo, Mateus 4, ele vai ser tentado lá no monte da tentação em Jericó.
quando ele vai ser tentado lá no deserto, a Bíblia diz que o Satanás olhou para ele e disse: transforma essa pedra em pão e come se tu és o Filho de Deus. Ele falou: eu sou o Filho, não preciso provar nada. O diabo sabia que Jesus estava com fome, sim ou não? Porque Jesus falou para ele, sim ou não? O diabo sabia que ele estava com fome, mas não sabia que... porque Jesus não falou para ele. Porque o diabo não sabe o que você pensa. Mas ele olha para a cara de alguns crentes e já tem um raio-x dele ali todinho. Jesus 40 dias sem comer, foi uma hipótese. O Satanás falou: tu está com fome, ou seja, vou jogar verde, quem sabe eu colho maduro. E às vezes ele faz isso no casamento. Às vezes ele faz isso na tua vida, na tua empresa, nos teus negócios. Ele lança uma semente, você acredita, por quê? Porque você não está fortalecido na sua mente. Ok? Quantos estão aqui ainda? Para ou continuo? Essa era só a introdução, como diz os pastores pentecostais. Agora eu vou para a palavra. Aleluia. Por que vocês não gostaram da introdução? Levíticos capítulo 26, 36, ele fala de 3 níveis de ataque na alma. Quais são eles, pastor Rafael? Vamos lá, o primeiro: o barulho de uma folha movida os perseguirá. Olha o que Deus está falando aqui. O barulho de uma folha caindo no chão, você vai se sentir perseguido, você vai sair correndo de medo. O primeiro sentimento de alguém que foi atacado na mente é o sentimento de ameaça. A pessoa se sente ameaçada. Ameaçar é um sentimento de ameaça. Parece que alguma coisa vai acontecer de mal hoje. Parece que aquele irmão está olhando para mim, ele não gosta de mim, ele se sente ameaçado. Se ele vê as pessoas conversando na empresa, eles estão arquitetando para me mandar embora, ele se sente ameaçado. É um sentimento que muita gente carrega porque foi atacado na sua mente. Eu já usei esse exemplo, mas vale para essa palavra hoje. Havia um reality show que iria separar uma pessoa que seria o próximo contratado da NBA para fazer parte dos times de base da NBA, para ser um grande jogador de basquetebol. Este homem, ele além disso ainda iria ganhar um prêmio de $1 milhão. Então todos fizeram as suas inscrições e chegou o dia do tal reality show. Como funcionava? Eles precisavam ficar todos no lugar de largada e havia uma floresta onde esses caras eles iriam correr para dentro dessa floresta e lá no meio da floresta, alguns quilômetros, tinha uma bandeira. Quem encontrasse primeiro essa bandeira e removesse a bandeira e trouxesse até o local da saída, seria o ganhador dessa competição. Ganharia $1 milhão e também ganharia o direito de fazer parte da base da NBA, de alguns times da NBA. Enfim, começou a tal competição, todos alinhados, e quando todo mundo ansioso para começar a correr, para ganhar esse prêmio, todo mundo já pensando: eu vou ganhar, é minha chance, é o atalho mais curto que existe, ou o caminho mais curto que existe para entrar naquilo que é o sonho da minha vida. Quando então a pessoa que estava responsável em dar a largada disse o seguinte: mas deixa eu só falar um negócio para vocês. Antes de dar a largada aqui, é o seguinte: todo mundo sabe, isso aqui é um pântano. Então, para que não haja falcatrua, para que não haja fraude no campeão, porque o campeão, alguém pode entrar lá, pegar a bandeira, e quando estiver voltando, alguém passa o pé nele, ele cai, rouba a bandeira e vem. Então tem câmeras. Toda a mata tem câmeras que vão monitorar vocês. Outra coisa que é importante nós falarmos para vocês, porque é um risco de vocês esse. Nesse pântano existem muitas serpentes. E também nesse pântano, vocês sabem muito bem que existem muitos crocodilos. Agora, o pior de todos é o javali. O javali selvagem, ele tem uma presa de mais de 10 centímetros. E quando um javali selvagem começa a correr atrás da sua presa, ele corre a 60 km por hora dentro do pântano. E ele não para até que ele consiga o seu objetivo. Quando ele falou isso para os atletas, aqueles homens que tinham desejo já deram uma murchada. E ele disse: então vamos? Todo mundo preparado? Preparados. Pô! Saiu todo mundo correndo. Alguns nem tanto. Alguns já iam por trás dos outros. Um já iam andando assim. E
Lá no meio, quando faltavam 600 metros para chegar perto da bandeira, vocês são curiosos, né? Para chegar perto da bandeira, tinha um miserável de um cara que ficava atrás de uma moita. E quando as pessoas, esses homens iam chegando, ele fazia... Eu não sei como faz o javali. Também aqui não vai mudar nada. Mas enfim, ele imitava um javali. Quem poderia me ajudar aqui? Como faz um javali? É melhor você não fazer nada, vamos lá. E quando ele imitava o javali, o cara desistia da bandeira. Alguns viam a bandeira lá na frente, mas quando eles ouviam o barulho, eles viravam e voltavam correndo. Um problema que não existia, uma situação que foi criada, que fez com que eles desistissem do seu objetivo. Sentimento de ameaça, pânico por algo que nunca existiu, pânico por algo que jamais vai existir, mas que fez eles desistirem do seu propósito. Você está se identificando com isso? Sim, tem alguém que está se identificando. Algo que não existe, algo que não vai existir, mas você colocou na sua cabeça que isso vai acontecer. Por que há tantos brasileiros desesperados, querendo morar não sei aonde, porque o Brasil vai acabar, porque não sei o quê? Porque a sua mente foi atingida, foi atacada e foi vencida. E agora alguma coisa que nem existe ainda, e se existir, Deus vai dar o socorro para nós, em nome de Jesus. Agora ele já começa a criar um ambiente de terror dentro da sua casa, com seus filhos, com a sua família. Você vai sair para vender amanhã, você já começa a pensar, meu Deus, mas amanhã, final do mês, esse mês eu não vou vender nada, como que vai ser, não vou conseguir pagar aluguel. Não, você já começa esse sentimento de ameaça, você se sente ameaçado constantemente. E quantos estão alienados por isso? Ameaçados por pessoas, ameaçados por dores, por traições, por calúnias, difamações. Você conta algo para um amigo, ele diz, você vai perder dinheiro. Pronto! Essa ameaça te desnorteou. Você estava crente que ia dar certo. Não, vai dar certo, eu estou feliz. Até conversar com esse cidadão que olhou para você e diz, não, você vai perder dinheiro, cuida. Eu já vi um cara lá que abriu também, quebrou. Acabou-se. Tudo que você sonhava, todos os seus objetivos. Quantas pessoas estão aqui? E se quando acabar o culto você vê que aquela pessoa te mandou uma mensagem, você já dá borboleta no estômago? Meu Deus, o que ele mandou será? Quantas pessoas, irmãos, líderes da igreja, obreiros, quando o pastor Rafael liga, dá quase um infarto? Por quê? Por quê? Porque se sentem ameaçados. O que o pastor quer, né, Márcia? O que o pastor quer? Outro dia, aí você chama, vem cá, eu quero conversar com você. E os líderes sabem que todas as vezes que eu chamo é uma bênção. Obrigado pelo teu entusiasmo, líderes. Verdade. Eu chamo, eu digo, você deve estar orando, né? Por quê? Porque eu tenho uma bênção para te dar. Amém, pastor. Já passou aquele tempo lá atrás que lamentavelmente nós tínhamos uma liderança que realmente era manipuladora, e quando nós recebíamos ligações ou mensagens, Deus o livre. Eu tinha um BlackBerry, um celular, e eu tinha toques diferentes para as pessoas. Para uma pessoa específica eu tinha uma música, e todas as vezes que aquela música tocava era aquele cara que queria falar comigo. E aquele cara era terrível. Era terrível. Era terrível. Ele era muito manipulador. Era uma terrível, uma liderança. E com o passar dos anos, claro, ele deixou de ser líder. Enfim, a vida seguiu. Deus nos colocou no lugar onde Ele tem colocado, no Senhor. E de vez em quando essa música faz parte da minha playlist. E eu fiz questão de colocar. Por quê? Porque eu não podia ouvir aquela música. Toda a vida, a música do Third Day. Todas as vezes que começava aquela música, you are me... Meu Deus do céu, me dava um negócio, começava a tremer. Eu já passava para frente. Aí um dia minha esposa falou assim, amor, por que você não gosta dessa música? Eu disse, é porque é a música do toque do fulano. Lembra quando eu tinha o celular? Quando ele ligava era aquele toque. Eu me sentia ameaçado. E tem gente sentado aqui hoje assim. Se sente ameaçado por uma mensagem, se sente ameaçado por uma música, se sente ameaçado por pessoas.
Infelizmente, você foi atacado na mente e você foi vencido na mente, e hoje esse sentimento de ameaça está dentro de você. E isso tudo só está acontecendo por isso, só não. E o pior é que tudo isso, quando você é atingido na sua mente, você entra numa depressão. Porque esse é o passo das pessoas que se sentem ameaçadas. Excesso de passado. As coisas que viveu lá atrás, ele traz tudo para agora. Ele não tem foco para o futuro, ele só busca o lixo, só busca o lixo, só busca o lixo. E por isso então ele se sente ameaçado. Será que eu posso continuar, igreja? Que silêncio hoje. Segundo, eu estou falando de ataques na mente. Quando Satanás ataca a nossa mente, a primeira coisa na vida de muitos é esse sentimento de ameaça. O segundo, fugirão como quem foge da espada. Olha o texto. Uma folha caída, a pessoa vai sair correndo, fugindo como quem foge da espada. Espere aí, uma folha está caindo, mas ele foge como se ele estivesse fugindo de alguém que está com uma espada atrás dele. O segundo sentimento para aqueles que são atingidos na mente é o sentimento de fuga. Eu quero fugir. É o sentimento que te leva ao esfriamento, à letargia. É o sentimento que te coloca anestesiado na zona de conforto, que não tem nada de confortável ali. A pessoa não resolve mais nada na vida. Ela vive levando com a barriga. Ela vive fugindo daquilo que ela já deveria ter resolvido. Ela foge ao invés de resolver o problema. Ela foge da empresa, do trabalho. Um rapaz que trabalhou numa empresa que eu trabalhei, um dia de tarde, ele foi chamado a atenção e de repente ele sumiu. Todo mundo diz, cadê o fulano? Sumiu, verdade, sumiu da empresa. No outro dia não veio trabalhar, no outro dia também não, 3 dias se passaram, 4, estava na primeira semana de trabalho dele. Então fomos atrás dele na casa, ligamos, não atendia, fomos na casa dele e descobrimos que todas as vezes que ele era cobrado, ele fugia. Todas as vezes que era falado para ele, cara, não se faz assim, tem que ser feito dessa forma, era o suficiente para quê? Para que ele se levantasse e fugisse. Quantos homens que começam um namoro e na primeira dificuldade foge? Quantas mulheres? Quantas pessoas que não sabem lidar com algumas situações, então eles fogem, são covardes. E por que são covardes? Porque foram atacados, atingidos na mente e com isso se sentem ameaçados e por isso eles fogem. Sentimento de fuga. Tem gente aqui que nunca mais vai vir para a igreja depois dessa palavra, porque está se sentindo ofendido. Então eu vou sair dessa igreja, eu vou para outra porque lá eles não falam dessas coisas. Quando se fala de correção de pecado, de mostrar para você a palavra, tem gente que se ofende e vai para outra, porque lá é a hipergraça e lá pode tudo. Então eu vou para lá porque lá é melhor. O pastor Rafael é muito radical. O pastor Rafael não se atualizou. Meu irmão, passará os céus e a terra, mas essa palavra não vai mudar jamais. Ela será sempre a mesma e eu sempre vou pregar essa palavra em nome de Jesus. A pessoa foge, sai da igreja, sai do ministério, larga tudo. Ministérios, pessoas, obreiros que servem com excelência, mas no momento que foi cobrado, falado alguma coisa, não, acho que não precisa disso, pronto, sai, desistem, foge, vive fugindo. A vida dele é marcada por isso, por fuga. Então ele começa a ver coisas que não existem, porque a mentalidade, o coração dele não está mais aqui, ele já está fugindo, a mente dele já fugiu, agora só falta o corpo ir atrás. Pastor, então o que eu faço nesses momentos? Não fuja. Não fuja. Não deixa de vir aos cultos. Tem gente que quando acontece algo para de vir no culto, para de orar, para de buscar a Deus. Marca a hora na igreja, vem conversar com alguém, com um líder, com um obreiro, com os pastores, com quem quer que seja ali que foi levantado por Deus como um conselheiro para abençoar a tua vida. Não sai correndo, resolvendo as coisas na força do braço. Ouve um conselho que pode mudar a tua vida. Meu irmão, eu fico tão triste quando alguém vem para mim e diz assim: pastor, soubesse que separaram? Como assim separaram? Sim, não, nem vieram falar comigo, eu nem estou sabendo de nada.
Pastor, sabia que foi embora? Não! Não é que você deve satisfação para mim, mas nós, os pastores, os líderes da igreja, podemos ter uma palavra que vai salvar o teu casamento, que vai salvar a tua empresa, que vai salvar os teus negócios, que vai salvar a tua vida. Não somos melhores que ninguém, mas o Senhor nos levantou para auxiliar a igreja. Mas há pessoas que fogem. Eu não quero nem que o pastor saiba. Amém, também você tem a sua vida. Pelo amor de Deus, meu irmão, não fica abrindo seu coração com todo mundo. Vai para alguém que realmente vai resolver a tua história. Ah, pastor, mas eu oro em casa, os desigrejados. Agora eu sou da teologia da missão integral do pastor tal. Tá bom, o dia que der uma crise na tua casa, chama ele lá de São Paulo para vir conversar contigo. Porque o que mais nós recebemos na igreja é ligações, às vezes de segunda-feira, dizendo assim, ó, meu pai faleceu, será que tem alguém aí na igreja para fazer o velório dele? Nós não temos problema em ir fazer. Mas por que buscar a igreja, buscar a Deus nessas horas somente? Por que não caminhar com Deus? Por que não buscar a Deus? Por que as pessoas hoje ligam e dizem, pastor Rafael, mobiliza a igreja para ir para a rua, fazer barulho aí na manifestação? A minha palavra é o que eu falei na última semana, eu digo a elas o seguinte, filha, você está preocupada que o Brasil vai virar Venezuela? O inferno é pior. E você está desviada. Antes de ir para a rua, volta para os pés de Jesus. Não há nada de errado, vamos para a rua, vamos fazer manifestação, é um direito civil nosso. Mas filho, volta para Jesus. Porque se tu acha que aquilo lá é ruim, é porque você não tem nem noção do que é o inferno. Então Mateus 6, a Bíblia diz que nós podemos sim orar em casa. Mas Tiago diz que eu tenho que orar na igreja, receber oração do líder para que eu seja curado, para que eu seja liberto. Se você estivesse em casa hoje, você iria continuar com o sentimento de ameaça e sentimento de fuga na sua vida. Mas só porque você veio à igreja, você vai receber uma oração. E essa noite eu profetizo que você vai ser curado, que você vai ser liberto em nome de Jesus. Diga amém. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E nós temos que buscar Jesus, igreja. Buscar Jesus, não palavras para desistir, não palavras que vão me arruinar, que vão me derrubar. Não, eu vou buscar Jesus, porque Jesus sempre tem uma palavra que vai me colocar de pé. Ele sempre tem uma palavra que vai trazer motivação, entusiasmo na minha vida. Pastor, eu tenho vontade de fugir para a China. Vá, que o problema vai junto contigo. E quando você chegar lá, você vai dizer assim, que vontade de fugir para o Brasil. E você volta para cá. Um irmão, modo de falar, algumas semanas conversando com ele, ele me disse o seguinte, pastor Rafael, eu e mais 5 empresários da cidade já decidimos no ramo de construção civil. Desde outubro eu não coloquei mais um prego aqui nessa cidade. E eu não vou colocar até acabar as eleições. Se o candidato tal ganhar, eu vou morar no Paraguai. Eu e mais esses 5 empresários, nós vamos investir no Paraguai. Eu não coloco mais R$1 no Brasil. Você está certo disso? Tô. Para mim você está fugindo. Fugir para quê? Vai resolver a fuga? Ele falou, não, mas tá bom, é um direito seu. Semana passada ele foi. Era para ficar uma semana, ficou 2 dias lá. 2 dias. No segundo dia, não vieram nem de avião, pegaram um ônibus e voltaram para Timbó. Aí conversando ele falou assim, não, Deus o livre, o que é aquilo lá, pastor? Meu Deus, o Brasil é uma bênção. Fomos lá, não tem condições. Fomos para Assunção, vimos lá, começamos a fazer contato, tudo lá é diferente. Não, eu vou gastar no Brasil mesmo. Não adianta fugir, irmãos. É encarar, é ir para cima. Deus vai te dar unção para você vencer em nome de Jesus. Diga, eu vou vencer. Não levanta a mão, mas tem alguém aqui essa noite com vontade de fugir? Eu te dou um conselho, fuja. Foge para o esconderijo do Altíssimo, e a sombra do Onipotente descansa, porque Ele é o teu Deus, Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza, e é nele que nós vamos confiar em nome de Jesus. Será que eu posso ouvir um glória a Deus? Vamos aplaudir a Jesus, igreja. Primeiro, sentimento de ameaça. Segundo, de fuga. Terceiro, para ou continuo?
Terceiro nível de ataque: uma folha caída fará ele fugir como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir. O terceiro nível é a queda. Primeiro ele é ameaçado, depois ele foge e depois ele cai. Esse é o processo de alguém que foi atingido na mente. E esse nível de ataque, a queda, é a fase que você não consegue mais reagir. Quando a Eva, ela foi atacada na mente, gerou dúvida no coração dela e por isso ela caiu. A Eva não caiu porque Adão deixou ela sozinha. A Eva não caiu porque Adão deixou sozinha ou Deus mandou o diabo do céu para cair aqui na terra, o Lúcifer. Não foi por isso que ela caiu. Ela caiu porque ela não vigiou, porque ela sabia o que tinha que ser feito e ela não fez. E o fato de não fazer o que deveria ter sido feito, ela decidiu cair sozinha. Ei, ninguém cai porque alguém fez algo para você. Ah não, pastor, não concordo. Eu te respeito. O pastor, o fulano me feriu e a partir daquele dia nunca mais eu fui o mesmo. Irmão, presta atenção. Não é o que o irmão fez por você ou contra você, é o que você faz com aquilo que fizeram para você. Não é o que falam para você, é o que você faz com aquilo que falam para você. Ontem eu estava num casamento em Dayal e eu falei o seguinte, com todo respeito, eu falo sempre isso nos casamentos. Eu disse para o noivo, com todo respeito, você casou com uma mulher muito bonita. E eu disse assim para ele, já para você não posso dizer o mesmo? E quando eu falei assim, ele olhou para mim e disse, obrigado, e deu um sorrisão. Eu disse, não, eu estou brincando. Claro que eu brinco nessa hora. Mas tem pessoas, meu irmão, que aqui se ouvir que é feio, acabou o mundo para ele. Sim ou não? Você conhece alguém assim? Não precisa olhar para o lado, olha para mim, por favor. Tem pessoas que se você olhar e disser, nossa, você deu uma engordadinha, pronto, matou a mulher. Depressão profunda. No outro dia, pede oração para as irmãs da intercessão, círculo de oração, guerra e batalha espiritual. Por quê? Porque eu engordei 200 gramas. Meu irmão, pelo amor de Deus, para com isso. Tem gente tão mimimi, frágil, parece uma tacinha de cristal, qualquer coisinha que fala trinca. Eita, crentezinho mais fraco. Conto ou não conto? Eu já contei aqui, mas é legal contar essa história. Tem que ser forte, diga, eu tenho que ser forte. Vai, fala com força, diga, eu tenho que ser forte. A irmãzinha vivia no pastor dizendo, pastor, eu sou tão fraquinha, tão fragilzinha. Ai, pastor, eu não consigo viver minha vida, não sei o que vai ser da minha família. Todo culto acabava, o pastor olhava, abençoadinha lá no cantinho, lá esperando o pastor descer do altar. A minha vida é difícil, o caminho é estreito, eu sou tão fraca, na minha casa eu sou a mais fraca, a mais fraquinha, a mais fragilzinha. Tá bom. Um dia meu irmão manifestou um demônio dentro do culto. Um cara ficou possesso, começou a chutar as cadeiras. Pá! Eu vou pegar os crentes mais fracos dessa igreja. A irmãzinha, eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte. Sabiá mudou o canto. Não é o que fala, é o que você faz com aquilo que falam. Você pode todas as coisas no Senhor. No Senhor. Porque é Ele quem te fortalece. É nós que decidimos o que vamos fazer com aquilo que recebemos. Se alguém olhar para mim, meu irmão, e dizer, você é muito feio, cara, eu vou dizer, é o que tu diz. Porque a gente sempre reflete nos outros o que a gente é. Eu sou bonitão pra caramba. O espelho diz isso todos os dias pra mim. Minha esposa, minha mãe. Fechou. Meu filho agora tem 3 que diz que eu sou bonito. Acabou. Mas tem gente, pelo amor de Deus, meu irmão, para com essa mimimi. Para com isso. Você tem valor porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Quer ver como é uma decisão? Atos capítulo 10. Você vai ler depois. A Bíblia diz que o Pedro estava orando e ficou com fome. Quem já orou e ficou com fome? 2 pessoas só. Os outros nem oram, já estão com fome. Olha para mim. Já vai acabar o culto, você vai comer. Olha aqui para mim.
Se alimenta da palavra primeiro. O Pedro estava orando e com fome. Aí a Bíblia diz que enquanto ele orava, desceu do céu, o céu abriu. Imagina, irmão. Imagina o tipo de comida que veio do céu. Jesus orou, estava com fome, o diabo tentou, Jesus disse que não. Lá no final do capítulo 4 diz que os anjos vieram e serviram Jesus. Imagina a comida celestial. E o Pedro está orando lá em Jope. E quando ele está orando, de repente a Bíblia diz que o céu se abre e desce um vaso, como se fosse um lençol. E os 4 cantos do lençol estavam segurados do céu. E de repente na frente dele assim, ó, alcatra, maminha, picanha, glória, pizza, lasanha, peixada, como diz o pastor Patrick. Quero saber quem convida, ele não me convida. Peixada, enfim, tinha de tudo ali, irmãos. Aí o super espiritual Pedro, né, Beto? O Pedro disse assim, ai, não vou comer. Aí Deus diz, Pedro, come. Não, mas é impuro. Eu já abençoei, eu já santifiquei. Come, Pedro, come, abençoado. Ai, não quero. 3 vezes a Bíblia diz que Deus disse para ele, come, Pedro, come, Pedro, come, Pedro. E o Pedro, não quero. Deus pegou aí, recolheu. É decisão nossa. É nós que decidimos. Nós temos livre-arbítrio e Deus não viola isso. No momento que você decidir que você vai ser um fracassado por aquilo que você ouviu, o teu destino está realmente traçado, porque como você imagina na tua mente, assim é. Então, irmãos, pelo amor de Deus, vamos parar com esse sentimento de fuga. Eu quero orar por alguém que está aqui hoje. Eu sei que não vim para todos, mas vamos ficar de pé por gentileza. Eu vou finalizar. E a igreja diz? A igreja diz, eu vou finalizar e a igreja diz? Alguns já, glória a Deus. Aleluia, tem que tomar remédio. Vamos lá. Segunda carta de Coríntios, capítulo 7. Presta atenção. Por favor, essa é a parte mais importante da palavra. Tudo é importante, mas agora é a parte que mais você vai ser atacado na mente, para você ficar prestando atenção em tudo que está acontecendo ao seu redor e tirar o foco daquilo que Deus quer fazer contigo. Preste muita atenção. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7. O apóstolo Paulo vai ser criticado por causa da visão dele. E por um momento ele precisou de ajuda. O versículo 5 diz: pois mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum, mas em tudo fomos atribulados. Desde que eu cheguei nessa cidade eu não parei. É atender um aqui, atender outro lá, é apanhar aqui, é apanhar lá. E ainda todo mundo fica me criticando desse evangelho. O próprio Paulo, que também tem um problema com Pedro, porque o Pedro quer pregar para uma turma, o Paulo para outra. Tiveram uma confusão, eles disseram, então tu segue o teu rumo, que eu sigo o meu aqui, mas vamos pregar o evangelho. Um queria pregar para gentil, o outro para os judeus. Enfim, o Paulo estava aqui, no limite. E ele diz o seguinte: por fora lutas, por dentro temores. Ele comenta isso, que ele está passando por guerras externas, luta, perseguição, calúnia, difamação, tudo isso ele está sofrendo por fora. E para piorar o que já era ruim, ele deixou isso entrar no coração dele. E agora o coração de Paulo está com medo, está com depressão, está com fobias, pavores por dentro. A mente do apóstolo Paulo começou a ser atingida. De quem, igreja? Eu vou pregar tudo de novo. De quem, igreja? O apóstolo, é ele que está falando. Quem é o apóstolo Paulo? É aquele que em Atos dos Apóstolos vai ter um encontro com Cristo. E não é qualquer encontro. Ele sai de cavalo e ele vai para Damasco para matar os cristãos, perseguir os cristãos. E no meio do caminho uma luz aparece, o Cristo se revela a ele, ele cai, e a Bíblia diz que essa voz, o Espírito de Deus, Jesus disse para ele o quê? Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Ele teve um encontro e ouviu a voz de Jesus. Ele ficou cego.
Ele é levado para casa. O Senhor fala a um profeta e diz a ele: vá à cidade, na rua direita, entra ali, vai ter um homem, uma maca, que está cego, e você vai dizer isso para ele, você vai dizer que sou eu, e para ajudar você eu estou dando um sonho para ele agora, porque quando você chegar ele já vai dizer: não, eu já sabia, porque meu irmão, eu vou falar uma coisa. Eu vou falar, profeta que vem entregar profecia para você, você não sabe porque Deus não ministrou no seu coração antes, pode repreender a profecia. Deus nunca vai dar aos seus sem primeiro dar aos seus. Eu nunca recebi uma profecia de profeta que veio entregar algo que Deus já não tinha falado ao meu coração. Então essa ideia de profetada, de adivinho, isso é diabólico. Quando é de Deus, você vai dizer o seguinte: amém, irmã, eu recebo, porque isso é testificação do Espírito de Deus no meu coração. Olha o cuidado de Jesus com o Paulo, com o profeta. Ele diz: profeta, você vai lá. Mas eu vou entregar a palavra para ele. Vai, mas não se preocupe, porque eu já vou falar com ele antes. E quando você falar, ele vai dizer: não, eu já sabia. O profeta vai na casa do Paulo, e a Bíblia diz que quando ele profetiza, o que acontece? Cai dos olhos do Paulo como se fossem duas escamas de peixe, e o Paulo passa a enxergar. Só que não somente abriu a visão literal de Paulo, abriu também o entendimento de Paulo. E Paulo se transforma aquele que foi uma semana antes perseguir os cristãos, agora se transforma em um cristão. Esse Paulo que nós estamos falando, que vai se transformar no maior apóstolo que a igreja do Senhor já viveu, já viu. Esse Paulo que mais da metade do Antigo Testamento foi ele que escreveu. Esse Paulo que teve a revelação e a autoridade para escrever sobre os dons espirituais, porque só ele vai falar dos dons numa magnitude que ninguém fala. Uns são profetas, outros têm os dons de língua, outros têm o dom de profetizar, outros têm o dom de cura, outros têm os dons de operação de milagres, o dom da fé. Ele começa a falar dos dons, ele fala dos dons ministeriais. Tem um mestre, uns nasceram para ser mestre no ministério, outros para serem evangelistas, outros para serem pastores, outros para serem profetas e outros para serem apóstolos, cada um segundo a sua função. Paulo ensina tudo isso. O apóstolo, é aquele que fala sobre a Santa Ceia igual Jesus falou. Quem mais fala de ceia numa profundidade como Jesus e como o apóstolo Paulo? Mais ninguém. O apóstolo Paulo, que fala de amor como nunca ninguém ouviu, só quem ouviu do Cristo o amor, porque fora Jesus, o Paulo é o que mais fala de amor. Carta aos Coríntios, capítulo 13, o amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor eu nada seria. Capítulo 13, versículo 13, ele diz: agora pois permanece a fé, a esperança e o amor, e o maior de todos é o amor. Paulo, é ele que faz isso tudo. É Paulo que fala que nós vamos ser arrebatados. É Paulo que fala da vinda de Jesus, reforçando a doutrina do Cristo, do nosso Senhor Jesus. É Paulo que vai ser o mentor dos maiores apóstolos daquele tempo. Timóteo, Tito, Filemão se tornaram homens de Deus porque foram discipulados por esse homem chamado Paulo. E a Bíblia diz que Paulo foi atacado na mente e foi vencido na sua mente. E sabe o que eu aprendo aqui? Que se Paulo, sendo o Paulo, mesmo assim ele entrou numa depressão, eu e você, meu irmão, não somos melhores que ele, não. E se ele, com toda essa bagagem espiritual, ele entrou, por quê? Porque ele não cuidou da mente. Imagina a gente. Nós também, e há pessoas aqui hoje que foram atingidos na sua mente e por isso querem fugir, e por isso se sentem ameaçados, e alguns estão caídos. Agora, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, aleluia. Porque no versículo 6 diz assim: porém, sempre tem um porém de Deus. Paulo está reclamando, está se queixando. Ele está dizendo: não, por fora são lutas, por dentro estou em depressão, não aguento mais. Por que eu virei apóstolo?
Por que que eu sou um pastor? Por que que eu sou um líder? Por que que eu sou um obreiro? Por que que eu fui entrar numa igreja evangélica? Porque parece que quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Paulo estava nessa. Aí o versículo 6 diz: porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Quem é o Tito? É o discípulo do Paulo. O discípulo do Paulo agora está chegando. O Paulo está lá se queixando. Quando o discípulo chega e olha e ouve o que o seu líder está dizendo, o seu pastor está dizendo, o seu apóstolo está dizendo, e ele diz: Paulo, não foi isso que tu me ensinou, Paulo. Eu vim aqui para te dar um abraço, Paulo. Eu vim aqui para estender minha mão e fazer você se erguer dessa situação que você está vivendo. Paulo, eu não aceito isso na tua vida. Eu vim aqui para dizer para você, Paulo, que tem solução sim para o teu ministério. Você vai se erguer hoje e você vai sair daqui para continuar cumprindo o propósito que Deus tem para a tua vida. O Tito foi o resgatador de Paulo naquele dia. E a boa notícia hoje é que Deus, que consola os abatidos, levantou um Rafael aqui hoje. Para quê? Para estender a minha mão para você e dizer: vamos, filho, não desista não, salva o teu casamento. Vamos, filho, não desista da sua empresa não. Vamos, filho, o meu Jesus quer curar a tua alma, quer curar a tua mente, e você vai sair deste lugar para viver os melhores dias da tua vida. Eu tenho consciência que eu não vim para todo mundo, mas se uma pessoa que está aqui hoje nessa igreja se identifica com essa palavra, e que em algum momento essa ameaça está no seu coração, que você pensou em desistir, que você está pensando em fugir, que você já caiu, se uma pessoa só receber esse consolo de Deus através da minha vida, valeu a pena. Se não, meu irmão, eu rasgo esse sermão e nunca mais na minha vida eu prego essa palavra. Se tiver uma pessoa aqui, uma só, que o Espírito de Deus tocou na sua vida, para você ser curado por Ele aqui, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Nós vamos orar.